Olá, saudações. Meu nome é Rudmira Fula, eu sou angolana, jornalista, vivo no Brasil há 8 anos. Sou idealizadora do projeto Mira em África, um outro olhar sobre o continente, que tem um dos seus propósitos ou objetivos de trazer a África que não vimos na televisão. Então, aquela África que não aparece nos meios de comunicação brasileiros e não só, pelo mundo fora do continente africano, mas consideravelmente no Brasil, que é o estado que é a sociedade onde estou inserida e que eu tenho acompanhado quanto a essa questão, essa temática de África, de afros, de negros, que nós sabemos que é uma população, é uma cultura que são todos marginalizados e renegados nessa sociedade. Então, Mira em África vem para trazer, para ser um elo, para fazer uma ligação entre o continente africano e a sociedade negra brasileira e toda a sociedade brasileira como um todo mesmo, porque a África está na história do Brasil. A África faz parte desse Brasil. É notório a presença africana aqui no Brasil e isso não pode ser ignorado. Então, a Mira em África traz toda essa conexão de uma ancestralidade dos afro-brasileiros, bem como a questão histórica, que nós sabemos que os livros, as universidades, as escolas não pautam, não trazem consigo como uma pauta, como algo importante a ser ensinado, a ser passado, e acaba, quando é algo que se fala, acaba por ficar numa volta aí que escravos vieram, escravos foram trazidos, e até muitas das vezes nem fala quem trouxe esses escravos, né? Então a história do negro aqui no Brasil acabou por se conectar simplesmente à escravidão, mas tem uma toda cultura, tem uma toda história, tem uma existência muito antes da invasão europeia no continente africano. Então, Mira em África tem esse propósito de fazer essa conexão histórica, essa conexão ancestral, essa conexão cultural, muito além também com a conexão real do continente africano. Essa África que a gente vê na televisão, que é de pobreza extrema, doenças, de corrupção, só desastre, guerras, existe ou existiu. No entanto, existe uma outra África que não é pautada. Existe uma África onde pessoas de várias partes do mundo vão lá em lazer, vão conviver, vão usufruir. E é essa África que eu quero trazer, África desenvolvida, com hotel 5 estrelas, com restaurantes renomados, de luxo. Essa África não passa na televisão. Então, Mira em África tem esse propósito de trazer a África não vista na mídia, não veiculada nas mídias pelo mundo. Eu conheci a Cristina Leal em 2016, no Rio de Janeiro, quando eu ia fazer exatamente, eu fazia pesquisa enquanto eu desenvolvia o Mira em África, ou a Mira em África, porque na verdade é a Mira em África e também a Mira de Olhar. Eu conheci a Cristina no Rio de Janeiro na época das Olimpíadas, ali no Maracanã. Eu parei ali próximo do metrô e da estação e do estádio, né, do Maracanã, e fui parando todas as pessoas que passavam aí perto de mim e para fazer então essa pesquisa, tentar entender o que as pessoas conhecem de África, o que acham de África, e podem ter certeza, vamos falar de 80%, se não mesmo 90% da população que eu parei ali, dizia que a África, a primeira ligação, né, a primeira imagem que eles veem à memória
aquelas crianças doentes, as crianças com fome, as crianças que não têm condições, aquelas famílias pobres, muita doença. Essa é a África que perpetuada aqui no Brasil. Essa é a África que cada dia que passa, os meios de comunicação vão trazendo a memória da população. Por mais que a população tenta esquecer, não tem como, porque a mídia vem bombardeando com essas imagens, né? Animais e tudo mais. Então, o Mira em África tem esse propósito de trazer um outro olhar sobre o continente africano, que esse é Mira em África, um outro olhar sobre o continente africano. Então, eu conheci a Cristina nesse momento que eu fazia a pesquisa, parei ela e o esposo, na altura, se a memória não me falha, o esposo, passavam juntos, e eu comecei a fazer perguntas, né, que conhecem do continente africano, a imagem, o que acham, além de toda essa temática que envolta, que envolve o continente africano de uma forma tão pejorativa, tão negativa, as pessoas ainda têm o continente africano como um país. Então tem essa questão da geografia, da história, da cultura, temos muita coisa que formam um todo da educação que o Mira em África vem para realmente trazer, contribuir para aquilo que já existe sobre o continente africano, sobre as buscas e a temática discutida em relação ao negro, à África, ao preto, enfim, a toda essa conjuntura. Então é isso, eu agradeço muito. Se vocês puderem, sigam-me lá nas redes. As redes do Mira em África são recentes, mas nós temos certeza, temos fé que vamos crescer aí ao longo do tempo e em breve queremos realizar esse programa que vai trazer a partir do continente, na voz de um africano, na voz de uma mulher africana, na visão de uma mulher africana, aquilo que realmente é o continente africano. Porque existem coisas dentro do nosso continente que, visto de um olhar longínquo, um olhar ocidental, porque é assim que se olha o continente africano, um olhar europeu, você começa a estigmatizar aquilo que vocês não entendem. Você não tem uma percepção do que é aquilo. E para nós, os nativos, sabemos que aquele que você ignora é importante para nós. Então é esse olhar que eu vou trazer para o Mira em África. Obrigada.